Olá pessoal, aqui é o apóstolo Ivani Vieira. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 95, já chegamos no número 95. Vamos lá, versículo 1. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemos diante dele com louvores e celebremos-los com salmos. Então aqui o salmista começa a dizer que ele se apresenta ao Senhor com louvores. Há muitas pessoas que se apresentam ao Senhor também, mas com murmuração. Se apresentam a Deus com pecado, se apresentam a Deus com maldade. Tem que se apresentar a Deus com louvores. Não é música, louvor é adoração, é música sim, mas com verdade. Não adianta a gente cantar as músicas como do Regis Danese. Entra na minha casa, entra na minha vida. A pessoa não quer que Deus entre na casa dele, nada. Quando Deus começa a dar uma palavra, ele não gosta. Quando Deus manda ele corrigir uma atitude, ele fica nervosinho. Então ele está cantando mentira. Nós temos que nos apresentar a Deus com louvores verdadeiros. Como o profeta Isaías, Deus usando ele, disse assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Você já viu? Imagine, você está cantando, até chorando, Deus não está recebendo nada que você está cantando, porque é falso. Tudo aquilo que você tem cantado, que você tem pego as músicas dos cantores, colocado no seu aparelho, no seu CD, tem colocado no seu notebook, no seu MP3, é verdadeiro? É realmente aquilo que você quer? É sincero? Então, aqui o salmista fala, vamos nos apresentar a Deus com louvores e celebremos com salmos, e que sejam verdadeiros, porque Deus ama aqueles que o buscam em espírito e em verdade, e não de qualquer maneira. Versículo 3, porque o Senhor é o grande Deus, grande Rei acima de todos os deuses. Então existem os deuses, que na verdade não são deuses, e sim demônios, mas eles se fazem passar por deuses. Deus está acima deles todos. Deus é um único, onipotente, onipresente, onisciente. Ou seja, ele tem todo o poder, ele está em todos os lugares, ele possui todo o conhecimento da face da terra. Ele está acima de tudo. Então só ele deve ser adorado, porque a ele pertence o poder da vida e da morte, da doença, da enfermidade, do livramento, enfim, tudo está em suas mãos. Olha só, versículo 4. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Está vendo? Ele é o Criador. Então vale a pena segui-lo. O poder está com ele. Quem é esperto está com Deus. Quem é bobo está com outro. Está com o adversário. Está com o inimigo que foi expulso do céu. Se ele foi expulso do céu, é lógico que Deus tem mais poder que ele. E a Bíblia, no livro de Apocalipse, diz que Deus vai lançar Satanás no lago de enxofre. Então Satanás não tem poder nenhum. Deus pega ele e joga ele no lago de enxofre e ele não pode fazer nada. Então nós não podemos servir aos espíritos. Eu servia aos espíritos. Eu ia em centro de umbanda, quimbanda, mas eu não tinha conhecimento. Eu fazia pacto com pombagira, entendeu? Eu ia servir Exu Caveiro, tranca-rua. Eu gostava, mas eu achava que eles eram poderosos. Na verdade, eu achava que o Ogum, o Oxóssi, eu achava que o Xangô, eles eram enviados por Deus para me ajudar. Mas eu estava enganado, porque eram demônios disfarçados, né? Que me jogaram nas drogas. Depois que eu fui para um centro de umbanda, eu comecei a entrar nas drogas, comecei a entrar em depressão, minha vida virou inferno. Não estou aqui atacando macumbeiro, espírita, nada a ver, estou contando meu testemunho. Eu sou tolerante, eu não critico outras religiões. Estou dizendo da minha experiência, e que eu só me dei mal com esses demônios. Graças a Deus eu encontrei o Senhor Jesus. Versículo 6, ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Pois ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia da tentação do deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. Então Deus está dizendo aqui, o que me chamou a atenção aqui, é para a gente não endurecer o coração quando Deus fala conosco. E o que eu estou vendo de gente endurecendo o coração, às vezes você está na igreja e Deus usa a gente, e fala assim, Deus quer que você se batiza nas águas. Aí a pessoa fala assim, eu não estou preparado não, vou batizar nada não, vou batizar quando eu quiser. Endureceu o coração. E quando Deus fala assim, Deus te quer como obreiro, não quer você só sentado no banco. A pessoa fala assim, não, eu não quero ser obreiro ainda não. Aí, endureceu o coração. Quando Deus fala, mulheres, sede submissas ao marido, eles são cabeça da casa. Aí ela fala assim, submissa coisa nenhuma, eu vou dar na cara dele se ele falar essa coisa comigo, se ele me agir assim comigo, ele vai ver só...
endureceu o coração. Quantas vezes a gente posa, né, de espiritual, né, de pessoas a quem Deus deve amar muito, gostar muito, e a gente tem um comportamento completamente diferente daquilo que a gente fala. Endurece o coração. Quando a gente fala, irmão, você tem que dizimar, você tem que ofertar. Aí a pessoa fala assim, ah não, mas eu estou apertado, minha situação está catastrófica. Endureceu o coração. Quando o pregador dá uma palavra dura, irmão, você tem que se consertar do seu pecado, você tem que perdoar, você tem que parar de andar na prostituição na internet, e aquela palavra forte, gostosa de ouvir, porque Deus nos corrige. Aí a pessoa sai do culto murmurando, meus irmãos. Aí começa a falar, aquele pregador jogou indireta para mim, aquele pregador está achando que ele é perfeitinho, eu também sei da vida dele, eu sei que ele também faz coisa errada. Olha aí o coração duro. Em vez da gente colocar o foco no nosso erro, a gente vai procurar erro dos outros. Igual a pessoas que vão na igreja para procurar erro de pastor. Olha só, irmãos, está perdendo tempo aqui na terra. Olhando a vida dos outros. Deus te contratou como fiscal? Deus te contratou como investigador? Ninguém pode julgar ninguém. Se a pessoa está errada, o problema dela com Deus. Eu não quero saber, irmão, se eu encontrar membro meu fumando na igreja, na rua, né? Se eu encontrar membro meu fazendo coisa errada, eu vou abraçar, eu vou ajudar. Eu não vou julgar a pessoa, não. Porque todos nós somos falhos. Então nós não podemos endurecer o nosso coração quando nós somos repreendidos pelo Senhor. Versículo 10. Durante 40 anos estive irritado com aquela geração e disse, é um povo ingrato de coração e não conheceu os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Meu Deus, Deus está dizendo aqui que algumas pessoas não vão para o céu, que não vão entrar no descanso do Senhor, que é o céu, que elas vão para o inferno. Por quê? Porque é um povo ingrato, é um povo de coração duro e que não obedeceu ao Senhor. Será que Deus está falando com você? Ou será que você está falando, ah não, essa palavra aí, esse salmo que o apóstolo enviou, é legal, que eu vou mandar para o meu colega que está precisando. Mas será que eu também e você não estamos precisando? Será que essa palavra não é para a gente? Será que não é a gente que está endurecendo o coração? Tratando as pessoas mal? Deixando de dizimar? Deixando de pregar? Deixando de evangelizar? Deixando de fazer obra com dedicação? Falando mentira para os outros para poder nos ajudar? Tem muita coisa aqui que Deus pode estar nos corrigindo. E nós temos que ter humildade para receber a correção e dizer, Deus me corrige. O Senhor corrige aqueles que o Senhor ama e eu quero entrar no seu descanso. Aquele povo de Israel, né? A maioria deles, de 3 milhões, cerca de 3 milhões de pessoas, só 2 pessoas entraram na terra prometida, meus irmãos. Só Josué e Caleb. As outras 2.999.998 pessoas foram para o inferno. Olha como está forte o negócio. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós temos que estar nesses poucos. Quantos estão indo na igreja só para conseguir porta de emprego? Só para conseguir casamento? Só para ser ungido? Só para ganhar dinheiro? Não estão buscando a santidade? Não estão buscando para Deus arrancar a maldade e o pecado dos seus corações? E um dia podem pagar um preço muito caro por isso. Que nós venhamos meditar hoje. É um salmo de reflexão. É um salmo de exortação. É um salmo em que Deus usa para poder corrigir a nossa vida. Se Jesus voltar agora, como é que fica? Você não tem casa, você não tem carro, você não prosperou, você não casou ainda, mas está com a vida na posição de Deus, está fazendo o que Deus quer. Então descansa no Senhor. Descansa porque você vai ser salvo e aqui na terra Deus também vai dar vitória. Agora, o que adianta você ter tudo, você conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos pensar na nossa vida espiritual. Eu termino o salmo perguntando, como está a sua vida espiritual hoje diante de Deus? Se Deus olhar para você agora, sua vida espiritual, esquece dinheiro, casamento, esquece. Sua vida espiritual, você e ele, como que você está? Você está na posição de ser salvo? Ou está confuso, perdido, com a mente suja, com pensamentos errados, com vontade errada? Como está a sua vida? Deus requer um arrependimento. Deus quer que você quebre esse coração duro e comece a amolecer e deixar o Senhor fazer do jeito dele. Reflita. Quando acabar esse salmo, deita, dobra o joelho, reflita como está a sua vida espiritual hoje diante de Deus. Porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E Ele quer que você suba, mas se tiver em pecado, vai descer. E Deus não tem prazer na morte do ímpio. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo salmo, se Deus quiser.